Bom, gente, agora vamos falar sobre o cuidado da saúde dos olhos com o Dr. Fábio Zantucci, oftalmologista. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço. Bom, Covid-19 pode gerar danos aos olhos? Pois é, quando a gente fala sobre Covid, ainda na medicina é algo novo, né? Não só na oftalmologia, como em todas as outras especialidades. O que a gente pode dizer, com certeza até agora, é que esse vírus ele leva a quadros de conjuntivite, assim como os outros vírus que nós já conhecemos e que também causam conjuntivites, né? Não se trata até então de algo grave. O que nós temos visto também na fase aguda da doença são algumas alterações retinianas. Isso também já está publicado em revistas científicas, mas são alterações agudas, né? Que a gente encontra em pacientes que estão com a doença. Agora, o que vai acontecer com esses pacientes após a resolução do quadro ainda é uma incógnita, né? A gente ainda vai ver com o tempo. Por exemplo, se a pessoa que estava com o Covid não teve nenhum problema na visão, nenhum sintoma, nada, precisa se preocupar isso, sei lá, após um mês, 2 meses ou não? Se não teve nada durante, não vai ter depois, ou ainda não sabemos? Não sabemos, não sabemos. A pessoa teve Covid, nós não sabemos, não podemos falar com certeza o que vai acontecer. O que nós temos visto na prática é que a partir do momento que a pessoa se cura, não aparecem novos problemas, né, nos olhos. Alguns relatos de colegas oftalmologistas e algumas coisas que nós temos visto no consultório, acho que ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer afirmação, né? O que eu posso dizer é que vale a pena passar com o oftalmologista depois de curado, para a gente fazer um exame oftalmológico e ver como estão as coisas. E acompanhando, né? Bom, as crianças agora, a maioria, né, está estudando em casa, no homeschooling. Tem que ter algum cuidado especial, né, com esse excesso, né, de exposição dos olhos, enfim, em frente ao computador, às telas? Eu tenho 2 filhas pequenas, uma delas vai fazer 8 anos, então eu vejo na pele como é difícil, ainda mais nesse momento, a gente afastar, né, as crianças completamente das telas. Eu diria que agora é impossível, né, até com essas aulas online, né? A gente tem visto muitas queixas, né, pelo uso excessivo de telas. Nas crianças, isso é especialmente um problema porque elas estão em fase de desenvolvimento ainda. Então, a gente tem visto casos de miopia progressiva, né? Então, as crianças ficando míope, às vezes progressivamente míope, que pode prejudicar em muito a qualidade de vida dessas crianças. E também sintomas relacionados a olho seco, né? Já que quando a gente fica muito tempo nas telas, a gente pisca menos, né? Então, é muito importante a gente fazer alguns intervalos, lembrar de piscar, lembrar de olhar para longe, porque isso pode, sim, trazer danos visuais, né? Ó, eu tô piscando aqui, mas não é brincadeira não, viu? Porque assim, eu tenho miopia e astigmatismo, desde pequenininha, desde os 3 anos de idade. Quando eu tinha 24 anos, eu operei. E aí voltou, né, começou a voltar a minha graduação. Eu tenho 3 e pouco, mas a minha visão é bem ruinzinha, assim. O que eu quero te perguntar, doutor? Como é que os pais podem, né, desconfiar, né, que o filho tem um problema de visão? A minha mãe reparava porque eu ficava muito perto da TV. Então, ela me arrastava, eu ia de novo. E ela me levou 3 aninhos, eu já usava óculos.
Tem alguns sinais, né, que os filhos dão que é preciso, né, mesmo pequenininho, levar ao oftalmologista para saber se não tem que já usar um óculosinho, enfim? Perfeito, eu acho que esse sintoma que você comentou com você mesmo é o mais comum. O míope, ele enxerga bem para perto. Então, aquela criança míope que tem dificuldade para longe, ela vai mais perto da TV, ela aproxima os objetos para tentar enxergar melhor, porque o míope enxerga bem para perto. Então, se começar a ter esses sinais, tem que desconfiar, sim, né, de miopia, mas o mais importante é fazer exames de rotina, né? Então, a partir do momento que a criança nasce, ela já tem que ter os olhos examinados. Os recém-nascidos podem ser diagnosticados já com alterações oftalmológicas e outras doenças que podem acometer as crianças a partir de 6 meses, a partir de 1 ano. Então, o mais importante é realmente levar o oftalmologista antes de ter qualquer sintoma, né? Para que a gente não deixe a criança ser prejudicada no seu desenvolvimento por estar enxergando pior. Com certeza. Com qual a frequência que a gente tem que levar os filhos ao oftalmo? A partir do nascimento, o pediatra mesmo já faz aquele teste do olhinho no hospital, né, que é para ver o reflexo vermelho, e depois, a partir de 2 anos, uma vez ao ano é indicado. E nos adultos também, a partir dos 40 anos, é muito importante passar uma vez por ano no oftalmologista. E, claro, se for detectada alguma doença, essa periodicidade pode aumentar ou diminuir, né, dependendo do que você encontre. Mas, como regra geral, uma vez por ano é fundamental. Tá, uma curiosidade agora, hein? Mesmo usando lente de contato, óculos, enfim, a minha visão não é 100%. Isso é normal para quem tem astigmatismo e miopia ou não? Não, você deveria enxergar. Vou trocar de oftalmo. Tadinho, eu não enxergo. Juro, eu falo pros meninos, chega perto. Eu não tenho... De pertinho eu enxergo, mas de longe eu tenho uma dificuldade real mesmo. Assim, se você tem miopia e astigmatismo, a partir do momento que a gente corrige isso, seja com óculos, seja com lente de contato, você tem que enxergar bem. Tá. Se você não está enxergando bem, ou é porque não está corrigindo, ou porque tem algum outro probleminha aí que a gente tem que ver o que é. Entendi. Tá bom, vou trocar de oftalmo. Vou em você, hein? Vamos falar agora sobre visão dupla. É uma anomalia de fundo neurológico ou oftalmológico? A visão dupla é uma coisa que, quando o paciente nos procura, pode ser algo insuportável. E a visão dupla, doutor? É quando a gente olha para algum objeto ou para alguma pessoa e a gente vê uma sombra do lado, a gente vê 2 objetos. Entendi. Às vezes é muito, muito difícil conviver com esse problema, né? Então, a sua pergunta foi se é de fundo oftalmológico ou de fundo neurológico. Pode ser as duas coisas. O estrabismo, ele gera visão dupla. Então, quando você tem algum desvio em um dos olhos, você pode começar a ter essa visão dupla. Então, na criança, existem estrabismos que são de causa oftalmológica. E a criança, muitas vezes, ela suprime o olho que está desviado exatamente para não ter visão dupla. E ela não desenvolve bem a visão desse olho que está desviado. Daí a importância da gente corrigir isso para que a criança desenvolva a visão daquele olho que está desviado. No adulto, quando surge a visão dupla, é muito importante a gente investigar a causa, porque aí sim pode ser de causa neurológica, às vezes um acidente vascular cerebral, ou às vezes a musculatura dos olhos é afetada por um pico de pressão ou por um diabetes descompensado. Então, no adulto, é muito mais de fundo neurológico do que muitas vezes de causa oftalmológica, vamos dizer assim. Então, no adulto, às vezes, pode até ser uma urgência. Entendi. Bom, tem que procurar um médico, não tem jeito, né, gente?
teve alguma coisa ali, uma alteraçãozinha. E aquelas manchinhas, sabe, às vezes preta que aparece na visão. O que é isso, hein, doutor? Isso é muito comum, né? Eu acho que todo dia no consultório alguém nos procura com essa queixa, que a gente chama de mosca volante, né? Porque parece aquelas mosquinhas que estão passando na frente dos nossos olhos. Nós temos no fundo do olho como se fosse um gel que chama vítreo. E com a idade, ou às vezes alguns outros fatores, esse gel ele começa a se soltar da retina, né? A ficar solto dentro do olho. E às vezes algumas condensações desse vítreo formam essas mosquinhas volantes. Em 98% dos casos, mais ou menos, isso se resolve, né? Mas é importante a gente examinar porque em uma pequena porcentagem dos casos, esse gelzinho ele pode causar alguma ruptura na retina. E quando a gente identifica isso, a gente trata e não deixa que nada mais grave aconteça. Tá bom. Estresse físico e emocional pode causar algum dano à visão? Eu acho que o estresse ele baixa a imunidade, né? E tudo que baixa a nossa imunidade pode nos deixar mais suscetíveis a infecções. Essas infecções podem acontecer nos olhos, então a gente pode ficar mais vulnerável às conjuntivites. Tem muito paciente que, quando passa momentos de estresse, tem muito daqueles ordelos, né? O tersol. Então, acho que a gente fica suscetível a esses problemas infecciosos, sem dúvida, né? Tanto nos olhos como no corpo de uma forma geral. Tá bom. Doutor Fábio, me explica uma coisa. Quando a gente está cansado, a primeira coisa que entrega a gente são os olhos, né? Que fica meio vermelho. Por que isso acontece, hein? Quando a gente dorme mal, a gente descansa menos, a córnea ela descansa menos, então a conjuntiva acaba respondendo a isso com vasodilatação, então os olhos ficam mais vermelhos. Mas realmente, né? Sim, ele entrega. A gente olha na cara daquela pessoa que está cansada, já vê aquele olho vermelho. Outra dúvida, é que acho que isso acontece com todo mundo. Sabe quando o olho fica tremendo assim? A avó fala que você vai ter uma surpresa. Mas não sei se é essa surpresa mesmo, mas enfim. Por que o olho fica tremendo assim às vezes? Isso também é cada vez mais frequente, né? Cada vez mais a gente recebe paciente com essa queixa. Isso é cansaço, isso é estresse, exatamente o que você falou. Então, existem algumas doenças neurológicas que podem começar com a pálpebra tremendo, né? Que são os blefaroespasmos, ou espasmos hemifaciais, que são coisas um pouco mais raras. Na maior parte do caso, isso simplesmente é cansaço, né? Então, uma boa noite de sono ou tomar um pouco menos de café, ou levar a vida um pouco menos a ferro e fogo pode resolver o problema. Tá bom. Bom, quando que a gente deve procurar, assim, por exemplo, tô com o olho tremendo um dia, aí descansei, no outro dia continuou a tremer. Devo procurar um oftalmo ou tem uns dias aí que eu posso esperar? Acho que a partir do momento que isso começa a se tornar um problema, começa a te incomodar, precisa procurar ajuda e ver o que está acontecendo, né? Se não for de causa oftalmológica, a gente tem que tentar ver o que é, né? Então, a gente tem que tentar resolver esse problema de alguma forma. Às vezes a gente acha que o olho está tremendo, mas quando a gente vai examinar melhor, é o olho que está mais seco, pode ter algum problema oftalmológico e a gente consegue resolver. Se não for, aí às vezes uma conversa ou uma mudança de hábito pode resolver. Nesse tempo mais friozinho é importante a gente ficar lubrificando os olhos, né? Pode usar colírio à vontade ou não? Tem que procurar o oftalmo para ele receitar tudo bonitinho. Boa pergunta, viu? Essa pergunta é importante.
Agora que começa esse friozinho, tempo mais seco, os olhos também tendem a ficar mais secos, né? Então, ainda mais agora que a gente está cada vez mais usando computador, como você lembrou, isso é ainda mais frequente. Só que essa história de falar, vou pingar um colírio, né? Existe colírio de quase tudo, né? E tem substâncias nos colírios que, se a gente usa, podem fazer muito mal. Vou dar um exemplo clássico, que é o uso de colírio de corticoide. Às vezes, quando o olho está um pouquinho irritado, você usa um desses colírios e alivia bastante, né? Realmente dá uma sensação boa. Só que esses colírios, quando a gente usa habitualmente, eles podem aumentar a pressão do olho, podem dar catarata. Então, isso pode fazer muito mais mal do que bem. Eu já vi muitos casos de gente que usa indiscriminadamente porque dá um conforto, e quando você vai medir a pressão do olho, está super alta, já tem dano no fundo de olho, tem catarata. Então, por isso que é importante ir no oftalmologista, para que a gente veja o que está incomodando e passar um colírio adequado para isso, né? Então, nada de se automedicar. Exato. Os lubrificantes ajudam muito nessa época do ano. Tá bom. Dr. Fábio Zantucci, muito obrigada pela entrevista. Você quer deixar seus contatos para a gente? Volte outras vezes, é super importante estar aí falando para as pessoas, né, das vistas, que são super importantes. Seus contatos, por favor, e muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Se você me permitir, eu queria falar uma última coisa que eu acho que é importante para todos saberem. Dia 22 de maio agora, a Sociedade Brasileira de Glaucoma vai fazer a campanha 24 horas pelo glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, talvez seja uma das principais razões por nós oftalmologistas batermos no ponto do exame oftalmológico, né, de rotina, porque são nessas consultas que a gente identifica o glaucoma, onde a gente pode diminuir muito a chance desse paciente evoluir para cegueira. E saber que, assim, em 2020 a OMS estima em 7 milhões de pessoas com glaucoma no mundo, sendo que quase 5 milhões com cegueira total por essa doença. Então, no dia 22 de maio, ocorrerá a campanha 24 horas pelo glaucoma. Podem nos procurar nas redes sociais, @HSolhos, me mandem e-mail para qualquer dúvida no fabiozantucci@uol.com.br, e eu fico à sua disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigada e até a próxima, viu? Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tá vendo, gente? Tanta informação, hein? E a gente vai ficando por aqui, mas ele vem chegando com o barrigão dele. Luciano Faccioli, vai daí. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. O seguinte, gente, deixa eu me aceitar aqui, deixa eu me azeitar e me acertar aqui, porque hoje essas delícias aqui estarão sendo ensinadas para você, que é o brownie de chocolate, famoso brownie, que começa assim com a massinha, depois pode virar outras delícias, e a Paulinha My Cupcake é que vai nos ensinar. Paulinha, uma pergunta inédita que eu não faço para ninguém. Fácil pra caramba, não? Boa tarde, gente. Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui novamente. E a receita do brownie é muito fácil, Faccioli. Mesmo? Muito fácil, não tem mistérios. Qualquer nó cego como eu vai saber fazer? Exatamente. Mas por que o brownie da Paulinha, o seu, no caso, é mais saboroso? Eu faço com muito amor. Aí o amor dá um gosto especial. Dá um bom resultado, Olha, ela tem, e só para a gente deixar o pessoal com água na boca, né, com um gosto de chocolate na boca, aqui tudo pronto. Mas são os ingredientes práticos, né? Pera aí. Isso mesmo, caiu não, Luciano. se caiu, levanta. Vamos lá, não tendo fratura, melhor. Ó, vamos lá, então. 375 gramas de chocolate. 113... Você pode jogar na Mega Sena? 113 gramas de manteiga, 5 ovos, 250 gramas de açúcar, 2 gramas de fermento, 40 gramas de cacau 100%,
e 100 gramas de farinha de trigo. Isso mesmo. Ou seja, receita barata e prática. Eu já venho aqui, pode ser? Pode ser. Só te pedir um favor, não mexe em nada que não seja seu. Tá, ok. Muito obrigado, né? Deixa eu bater o papo com o Fernando Barra. Ei, Fernandão, tá bom, meu irmão? Como é que vai? Seja bem-vindo, hein? Bacana, fique à vontade, eu sei que você já está. É o seguinte, gente, o outro papo de hoje no programa é para falar do mercado de trabalho e da pandemia. O Fernando Barra é o especialista no futuro do trabalho. Ele é autor do livro Meu Emprego Sumiu. Ele tem 25 anos de carreira profissional em tecnologia e inovação, sendo 10 anos na IBM, onde trabalha até hoje. Ele acabou se especializando em transformação e resolução de problemas através da utilização de importantes métodos, aplicando inclusive na gestão da sua própria carreira profissional. Especialista no futuro do trabalho. Mas como é que é isso, Fernando, se não tem trabalho, caramba? Pois é, essa especialidade começou exatamente aí. Por conta disso? Exato. Tá. Depois de 25 anos trabalhando na área de tecnologia e levando diversas novas tecnologias para várias empresas, o que eu mais ouvi no ano de 2018, 2019, um pouquinho antes da pandemia até, das pessoas era, poxa, isso é muito bom, vai ajudar a minha empresa, mas vai roubar o meu emprego. Opa! Essa inteligência artificial ainda vai tirar o meu emprego, esse Aquela robô... mulher que fala mocinho, docinho, tem um lábio carnudão que dá vontade de beijar, ela é a maior contra-empregos da face da Terra, roubadoras de não? emprego da Terra. E eu sempre ouvia isso e eu tinha vontade de escrever um livro. Eu falei, já que eu conheço bastante de tecnologia, vou estudar um pouco qual vai ser o impacto dessa tecnologia no mercado e como isso vai afetar a forma como a gente trabalha. E foi daí que surgiu o livro O Meu Emprego Sumiu, mas o meu trabalho não. Me diga uma coisa, Fernando, o brasileiro, né, de maneira geral, a vocês que nos acompanham em rbtv.com.br, Rede Brasil de Televisão, 50.1, de tudo quanto é maneira o pessoal está nos vendo. Brasileiro tem um perfil de se reinventar e dar aquele famoso jeitinho brasileiro em tudo, que às vezes funciona, às vezes nem tanto, né? Quais mudanças o mercado de trabalho ele teve atualmente e o que a gente deve fazer para se adaptar em meio a essa pandemia instalada pelo mundo inteiro, hein? Olha, Fatioli, você falou uma coisa muito importante, que nesse momento é uma habilidade e um diferencial grande da nossa população. De fato, o brasileiro ele tem sempre esse jeitinho, o que significa que ele acaba se adaptando rápido a novos problemas, novas diversidades e novos momentos. A gente é criativo para isso. E já dizia Charles Darwin que quem consegue se adaptar e quem vai vencer não é aquela pessoa que é a mais inteligente ou a mais forte, mas sim aquela pessoa que sabe se adaptar melhor. Ó, pessoal, para você ter uma ideia, aqui a gente não perde nada, ficou até escuro, que é um futuro sombrio, diria, né? Um futuro tenebroso. Mas esse futuro tenebroso que traz para a gente esse medo e essa ansiedade... Voltou. De fato, ele já aconteceu outras vezes. E se a gente olhar para o passado, como é que foi que o homem se adaptou nesse momento, a gente consegue trazer isso agora para o presente e usar a mesma forma para tentar se adaptar e entender. O que está acontecendo de fato não é que o trabalho vai acabar ou o trabalho vai sumir. O que está acabando é o emprego. E as pessoas confundem demais essas duas palavras, trabalho e emprego. São palavras diferentes. Trabalho... Diferentes? Exatamente. A gente acaba falando a mesma coisa. Eu vou para o meu emprego, eu vou para o meu trabalho, eu estou procurando um emprego. Eu vou para a firma. Vou para a firma. Eu vou para o meu serviço. Exatamente. E a gente acaba esquecendo de olhar realmente o que significa essas palavras e quais são essas diferenças. Trabalhar, o homem sempre trabalhou. É inato da gente produzir algo. Trabalhar é resolver um problema para alguém utilizando as habilidades que a gente tem. Emprego, ele é uma forma de trabalho. Ele surgiu mais ou menos em volta do século XVIII, quando começaram a aparecer as fábricas, as máquinas, e aí o agricultor, que já trabalhava na agricultura, deixou de trabalhar em casa, na sua fazenda, e foi para dentro da empresa e começou a trocar horas do dia por um salário. Foi ali que ele virou empregado. O que está acontecendo nesse momento com a tecnologia e a pandemia acelerou isso demais, absurdamente, é que essa forma de trabalhar, de ficar o dia inteiro dentro de um lugar e trocar horas do dia por um salário, essa sim está sumindo e a gente vai precisar de uma nova forma. Paulinha, você que é mestre na gastronomia, você que manda bem pra dedéu na cozinha, você tem um emprego ou tem um trabalho? Eu tenho um trabalho. Por quê? Liga a Paula, por favor. Borel, abre o som dela lá, por favor. Por quê? Eu escolhi, como minha profissão, que é uma coisa que eu amo fazer.
E é o que tem para mim fazer. Tá. Mais ou Mas, menos. olha que interessante, Fátima. A Paulinha falou duas coisas importantes. Mesmo ela tendo sido desligada e a gente ligou ela de novo. Ela tá pegando no tranco. Exatamente. Isso. Primeiro você perguntou se ela tinha um emprego, um trabalho, e ela respondeu rápido que ela tinha um trabalho. Sim. E o que ela faz? Ela sabe fazer esses doces maravilhosos E aí, que são tá mesmo, viu? sentado aqui, eu tô olhando, já tá me dando vontade. Se você responder direitinho, você e a Liliane, os dois vão ganhar um brownie para dividir entre os dois. Poxa, que bom. Daqui a gente fica olhando e é uma delícia. Na verdade, o que a Paulinha sabe fazer, ela tem uma habilidade, que é cozinhar, Sim. e ela usa essa habilidade para resolver um problema de um determinado grupo de pessoas. Nesse momento, um problema nosso aqui, que a gente está com fome, está com vontade de comer aquele doce, e quando a gente come aquele doce, ela acabou de resolver um problema nosso, que era a fome. E o dela, de ganhar dinheiro para pagar os boletos? Então, como é que ela resolve, como é que ela faz isso? Todo mundo que tem um problema está disposto a pagar alguém para resolver esse problema. Quanto mais simples for esse problema e mais gente souber fazer, menos vão querer pagar. Sim. Se a gente tivesse um monte de Paulinha aqui, todas soubessem fazer um brownie tão gostoso como o dela, que não é o caso, a gente ia pagar barato para ter esse brownie. Porque tem muito brownie aqui, a oferta ia ser grande, Sim. pode pechinchar e comprar de qualquer um. Quanto mais específico for esse problema que você resolve com as suas habilidades, e quanto mais você souber resolver um problema complexo, mais você pode cobrar. Me diga uma coisa, por exemplo, essa questão do jeitinho brasileiro tem muito a ver em recomeçar algo? Perfeito. Como a gente falou aqui, a gente está num momento de mudar a forma de trabalhar, esse jeitinho brasileiro de se adaptar favorece demais você que está assistindo a gente, a Paulinha que está aqui, quem está ouvindo, a entender que é o momento de encontrar uma nova forma de trabalhar. Eu vou ter que aprender uma nova profissão? Sim. De forma alguma, não necessariamente. Eu posso tá. pegar as mesmas habilidades que eu já tenho, só que eu usava ela como empregado e tinha uma empresa para entrar, uma hora para sair, e pensar como é que eu posso pegar essas habilidades e resolver um problema para alguém. Então, eu vou começar a trabalhar para o mercado, vou divulgar isso nas minhas redes sociais, na internet, qual é o problema que eu resolvo. Então, vamos lá, vamos entrar nessa questão de redes sociais, de internet, de vender seu próprio peixe, né? O seu próprio doce, seu próprio produto de consumo, seja lá o que for. Como que a pessoa que está nos vendo agora, não erra quando a gente fala em redes sociais? Perfeito. Primeira coisa, a gente precisa entender que a rede social tem 3 objetivos. Conectar com os nossos amigos e familiares, entreter a gente e trazer informação. Qualquer pessoa que entra em qualquer rede social está procurando uma dessas 3 coisas. A primeira, ela só vai fazer com os amigos e familiares. Não cabe para quem quer trabalhar. A segunda cabe para quem o trabalho é entretenimento. Tá? E a terceira cabe para todo mundo. Todo mundo que conseguir entender, que sabe fazer alguma coisa, independente do que seja isso, e saber explicar que aquilo resolve um problema, ele pode anunciar isso nas redes sociais e conseguir trabalho. Deixa eu saber, Paula, você tem o costume de utilizar redes sociais? Você vende seus doces, suas delícias? Tem esse costume ou não? Isso mesmo. A gente tem a rede social, né? E a gente sempre tem que postar, tem que estar tirando foto, mostrando o nosso produto e especificando o que é o produto. E aí as pessoas que estão do outro lado, que se interessam, né? Pela qualidade, já entram em contato e é onde eu faço as encomendas e o meu trabalho, né? Tá, faz tempo que você começou, não? Essa questão de redes sociais ou não? Nossa, não faz muito tempo, Luciano. Tá, e mudou, tá dando, mesmo com pandemia, tá dando um retorno melhor? Mudou. Eu posso falar assim que na pandemia eu aprendi mais comigo mesma, porque eu tive mais trabalhos. Tá. O pessoal começou a procurar mais, porque era um bolinho e uma festinha para poucas pessoas, porque não podia aglomerar. Então foi onde a gente mais teve trabalho, foi agora. Ótimo, ótimo. Eu tenho um costume, né, Barra, e já te falei no outro dia, lá nos estúdios da Rádio Capital, que eu entendo que internet, lógico, com as exceções, é terra de ninguém, né? Perfeito. Aquele negócio, que cada um também, fazer o quê? Não dá para consertar e querer ficar indignado com tudo, mas aquelas postagens, acordei, espirrei, o cachorro latiu, o sol é quente, o inverno é frio, natureza, eu te amo. Puta, essa bobajada, essa cultura inútil, dá vontade de tocar fogo no computador onde você estiver vendo. Mas
graças ao bom Deus, como você falou, que tem algo útil que funciona, né? Perfeito. A ferramenta está aí para todo mundo usar. Sim. Cada um vai usar da forma como acha melhor e da forma que entende que pode usufruir ali. Exatamente como a Paulinha falou aqui. Agora, uma dica. Quando você for falar do seu trabalho na rede social, não fala do que você faz. Por quê? Porque as pessoas estão... Paula, de graça a consultoria, hein, vai? É a tal história se você quer comprar uma furadeira ou quer colocar o quadro na parede. Os dois. Ou se alguém quiser furar lá e não cobrar nada, também é um favor. Melhor ainda. Né? Ou quando a gente vai na academia. A gente vai na academia porque quer um corpo sarado. A gente não quer ficar fazendo abdominal lá. Então, se você entendeu que o seu trabalho é resolver um problema, ao invés de você tentar vender o seu trabalho, vende a solução do problema. Então, se a Paulinha gastar mais tempo nas redes sociais falando de quão gostoso é o doce que ela faz, as vantagens para quem vai comer, que é um doce que é saboroso e não vai engordar muito, é um doce que mata a fome, é um doce que tem um sabor diferente, as pessoas vão se interessar muito mais por isso do que de saber que a Paulinha faz um doce. Vamos fazer aqui uma consulta de grátis, hein, Paulinha? No Vascão, na faixa para você, mas não acostuma, hein? O que você costuma postar dos seus produtos aí? O quê? Então, eu posto bastante os nossos docinhos gourmet, que são os brigadeiros. Você mostra em foto ou em vídeo? Em foto, vídeo. Segura aí, tá certo? Esse é um início bom, porque as pessoas acabam olhando para a comida e a gente come primeiro com os olhos para depois comer com a boca. Então, gordo, quer comer com os olhos, com tudo. Então, esse é um primeiro caminho. O segundo caminho que eu acho importante é dizer qual o benefício de eu comer aquele doce. Espera aí, você faz isso ou não? Não. Não faz. Presta atenção, vou repetir, é de graça, não acostuma. Como que ela pode e deve fazer isso? Perfeito, porque se eu estiver andando no Instagram e passando lá, eu vou ver o seu doce, que é muito bonito, vai me chamar a atenção, mas também outras pessoas conseguem tirar fotos de bons doces. Mas muitas pessoas não sabem fazer e eu acabo não sabendo qual é o diferencial daquele doce, ou seja, qual é o problema que aquele doce pode resolver para mim. Então, aquele doce pode ter sido feito com uma quantidade menor de açúcar, aquele doce pode ter sido feito, aliás, sem açúcar, com um determinado adoçante. Ele pode trazer a combinação de alguns determinados ingredientes que fazem bem à saúde e, mesmo assim, me dão um sabor. Então, é importante a Paulinha olhar daquele doce que ela vai vender e apresentar, qual é o benefício que ela traz para quem for comer aquele doce, qual é o problema que ele resolve, além da fome, e aí ela vai se diferenciar. Nossa, uma verdade. dúvida, no caso específico dela e de outras pessoas, de você, que está nos vendo, nos acompanhando pela Rede Brasil de televisão. No caso dela específico, que é de Mangiare, ela tem que mostrar mais fotos e vídeos e falar menos dos produtos que ela faz, ou tem que ser um meio a meio? Eu ainda sugiro um meio a meio, porque as pessoas cansam de ver só a foto. A foto é muito atraente, a gente começa comendo o doce pela foto, pelos olhos, como eu falei. Mas se eu também estiver ali acompanhando, gostei da foto, e eu vejo como a Paulinha produz aquele doce, ela faz um vídeo mostrando. Se eu vejo até a receita, não significa que eu vou fazer a receita em casa e não vou querer comprar o doce. Ela está compartilhando uma informação, ela está resolvendo uma dor, e mesmo assim eu posso ter interesse em comprar o doce dela, até para ver se aquele que eu vou fazer em casa fica igual, por exemplo. Me diga uma coisa, para o Ricardo, que é o nosso supervisor aqui de operações. Você fundou a Escola do Trabalho, né? Que projeto é esse? Queria mais detalhes. Legal, Fatioli. Como a gente começou a falar aqui, a gente está num momento de transformação e de mudança da forma como a gente trabalha. E a gente precisa aprender de novo a trabalhar. Então, a Escola do Trabalho é um novo formato de escola. Você não precisa ir para dentro de uma sala de aula, não precisa sentar numa cadeira e ter um professor. Através da internet, usando o seu computador, o tablet ou o celular, você vai pagar uma mensalidade de R$ 49,00 e vai poder ter acesso toda semana a uma aula nova de como você encontra o seu trabalho, como você analisa as suas habilidades e transforma aquilo num trabalho. Olha que legal, Como hein? você resolve um problema e como você comunica esse problema nas redes sociais para conseguir clientes e sobreviver. Então, se você está em casa, tem uma habilidade e de alguma forma quer começar a trabalhar nesse Mas não meio sabe digital, como. aproveita. Como é que é? Aqui o pessoal acessa lá, entra, conhece e Exato. sabe tudo. É só você acessar escoladotrabalho.com e lá explica todas as aulas que já estão disponíveis. Tem uma aula nova por semana. Funciona muito parecido A dessa semana qual é? Dessa semana foi como comunicar o seu trabalho ao mercado. Beleza. Lá a gente já tem. Mais ou menos o que a gente está falando agora. Que a gente está falando aqui. Na semana passada a gente falou de dicas e ferramentas para você trabalhar em casa no home office, que tipo de software você precisa, como você vai trabalhar.
como você se portar numa entrevista de emprego, como fazer uma proposta do seu trabalho e vender ele. Legal. E assim por A gente diante. tem 2 minutos, Fernando Barra, me responda. Quais são as profissões que serão mais requisitadas no futuro? Olha, a primeira coisa para você que está em casa e está preocupado, eu não acredito que uma profissão vai sumir e a outra vai aparecer. Todas as profissões vão se transformar. Nesse sentido, eu acredito que todas vão sumir e vão ter novos formatos. Então, olha para as habilidades que você tem, veja atividades que você faz do dia que é repetitiva e processual, que dá para uma máquina fazer. Esquece isso e começa a trazer aquelas habilidades que são mais humanas, que envolvem criatividade, comunicação, análise e tomada de decisão. Aquilo que não é repetitivo, que você não vai fazer sempre, constantemente, da mesma forma, tem espaço para esse trabalho e não esquece de pensar como é que isso resolve um problema para alguém. Porque se você resolve problema para alguém, você vai ter trabalho para o resto da vida. Legal, legal. Fernando Barra, aliás, Fernando, eu conheci através de Liliane. Liliane, depois na saída, a cadeira viu que quebrou, tal, viu? A Liliane, que é assessora de imprensa de Fernando Barra, eu conheci na Rádio Capital. E aí falei, pô, vamos levá-lo na Rede Brasil, foi muito legal, como sempre. Seus contatos quais são? Se você quer saber mais a respeito de como começar esse trabalho, você me encontra no Instagram, no YouTube, no Meu Emprego Sumiu. Repita. É só entrar no canal Meu Emprego Sumiu, ou no Instagram, no YouTube, lá vai ter todas as informações da Escola do Trabalho e dicas para você que quer começar a trabalhar hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço, foi muito bom estar aqui com você. Muito legal na tarde top. Aí lembrança, questão de emprego, trabalho, que o Cauê, que é o nosso cinegrafista aqui à sua frente, aquele meu xará de peso, fala. Na questão emprego, trabalho, ele fala, meu ídolo é um amigo de sobrenome Maroni. Falei, por quê? Ah, porque se o negócio não der certo, pelo menos ele tem o estoque à disposição. Sei lá, né? Vamos pro intervalo e na sequência, mais tarde top com aquela moça, Paulinha My Cupcake, brownies de chocolate espetaculares. Vamos fazer um furinho na máscara para comer. Voltamos na sequência, até já.